Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, mais uma vez com vocês para mais um dia de aula, né? Mais um dia de estágio. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma doença que acomete o maior órgão do corpo humano. E aí já aproveito e pergunto para vocês, qual é o maior órgão do corpo humano? Vão responder aí, é o pulmão, é o fígado, o baço. Não, o maior órgão do corpo humano, pessoal, é a pele, tá? Então a pele é considerado o maior órgão do corpo humano, beleza? Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês então sobre o câncer de pele, tá? Nossa, professor, câncer de pele? Isso, câncer de pele. Primeiro quero falar para vocês o que é o câncer de pele. O câncer de pele nada mais é do que um tumor que vai aparecer aí na pele ou na mucosa, né? Nas mucosas que tem contato direto com o sol, tá? É mais comum em pessoas brancas, tá? De olhos claros, né? E menos comum, ou seja, raro em crianças e em pessoas negras, tá? Nas pessoas negras, o câncer de pele ele pode aparecer aí raramente, mas nas partes mais claras, que é nas plantas dos pés, ou seja, na sola dos pés, que é a parte branca, ou então na palma das mãos, né? É o único lugar aí que vai aparecer nas pessoas negras, tá? Criança também é bem raro ele ter aí o câncer de pele, tá? O câncer de pele, pessoal, ele pode ser dividido em dois tipos de câncer, tá? Para vocês entenderem, em duas classes de câncer, né? O primeiro é o tipo melanoma, tá? O câncer de pele melanoma, que ele atinge ali as células que produzem a substância melanina. O que é, professor? Melanina? Melanina nada mais é do que a substância que determina a cor da nossa pele, tá? E aí a segunda classificação é o câncer não melanoma, que é o mais comum no Brasil, tá? O câncer não melanoma, ele é menos agressivo, porém ele tem aí uma parcela de todos os cânceres que existe, ele é dono de 30% desse número de câncer. Então, por exemplo, a cada 100 pacientes diagnosticados com câncer no Brasil, né, em diversos tipos de câncer, 30% vai ser o câncer não melanoma, ou seja, o câncer de pele, tá? Então ele é bastante frequente aí no Brasil. Porém, o número de mortes dele é bem pequeno, tá? Já, pessoal, o número de morte do câncer de pele melanoma, ele é enorme, por mais que seja menos frequente, tenha um menor número de pessoas acometidas por esse tipo de câncer no Brasil e no mundo mesmo, ele tem o maior número de mortes daí, tá? Uma pessoa que tenha um câncer de pele melanoma, até 40% vai evoluir a óbito, tá? Segundo os estudos e o número de casos e de mortes comparado em 2018, que é o que eu estudei para poder aí passar para vocês, tá? Pessoal, então assim, as pessoas brancas, eles podem ser acometidas, né, pelo câncer de pele, tanto não melanoma como o melanoma, né? E por que o melanoma, que é a primeira classe aí, para não confundir a cabeça de vocês, a primeira classe do câncer aí, o câncer de pele melanoma, por que ele é tão agressivo? Ele é mais agressivo porque ele tem uma capacidade maior de fazer metástase. Professor, o que é metástase, né? Às vezes pode ser que alguém que esteja assistindo o meu vídeo não seja da área da saúde, porém esteja curioso para poder ouvir alguma coisa sobre o câncer de pele, tá? A metástase é quando o tumor ele muda de lugar. Ou seja, o câncer de pele melanoma, ele tem uma probabilidade maior, né, de se expandir pelo corpo do nosso paciente. Exemplo, é quando o câncer ele começa no rosto, mas as raízes dele, né, as células dele começam a migrar para outro órgão. Exemplo, pulmão, fígado, rim, cérebro, né? Então, assim, existe aí inúmeros órgãos que o câncer ele pode mudar. Então, o melanoma ele tem uma chance maior de fazer a metástase, né? Já o câncer não melanoma, ele tem assim uma probabilidade menor de fazer essa metástase, né? Pode até fazer, mas assim, bem menor. E ele tem assim um grande número de casos de cura. Chega a ser
1% mais ou menos só das pessoas que evoluem a óbito. Tá? E aí os outros eles conseguem curar desde que diagnosticado e tratado precocemente, tá? Foi diagnosticado e logo foi tratado aí, tá bom? Pessoal, falando um pouquinho então para vocês sobre quais são as pessoas que eles podem desenvolver, tem uma maior facilidade para desenvolver então o câncer de pele. São as pessoas brancas, pessoas que têm um maior tempo de exposição ao sol. Exemplo, pessoas que trabalham no sol por mais tempo. Imagine só uma pessoa que trabalha em um banco, né? Uma mulher branca, um homem branco que tem mais de 40 anos que trabalha num banco. Imagine só um homem, uma mulher branca que também tem mais de 40 anos e trabalhe como pedreiro, né? No sol aí direto, ou então como um gari que fica sempre no sol. Né, e não utilize protetor solar. Qual que vocês acham que vai ter uma probabilidade maior, uma chance maior de desenvolver um câncer de pele? Com certeza aquele que trabalha com exposição ao sol, tá? Então assim, a gente deve orientar esses pacientes que eles devem, né, ter uma atenção redobrada, tá? As pessoas também, pessoal, que tem uma probabilidade maior, né, de desenvolver o câncer de pele são as pessoas que têm um histórico familiar, né, de câncer de pele, né, ou de outro tipo de câncer, pessoas que têm aí uma exposição prolongada, né, e repetitiva ao sol, e pessoas também que têm exposição a câmeras de bronzeamento artificial, né, aquelas pessoas que gostam aí de mudar um pouquinho a cor, mas ao invés de tomar o sol aí, né, que é o sol bom, eles procuram ficar nas câmeras de bronzeamento artificial, tá? É importante, pessoal, a gente dizer que o sol ele é importante para a saúde, né? Mas em excesso ele pode provocar, então, envelhecimento precoce, lesões nos olhos e câncer na pele, tá? Como que a gente pode identificar, então, o câncer de pele? Primeiro, pessoal, ele começa a aparecer algumas manchas, né, que coçam, né, que tem aqui no termo que eu escrevi para poder falar para vocês, eu escrevi assim, que são manchas pruriginosas, tá? O que é manchas pruriginosas? Que tem prurido. Quem lembra o que é prurido? Não é plurido para ficar bonito, não. É prurido mesmo, com R, tá? Bem do interiorzão aí, né? Prurido nada mais é do que coceira, tá? Então manchas que coçam e manchas descamativas ou que apresentem sangramentos, tá? Também, pessoal, pode ser identificado com alguns sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor. Feridas que não cicatrizam por mais de 4 semanas. Então imagine só que a pessoa ele apareceu ali no rosto ou na orelha, uma ferida que está há mais de 4 semanas, coça um pouco, ele muda de forma e de cor, e essas feridas elas não saram, né? Há mais de 4 semanas aí sem sarar. Opa, a gente já precisa começar a pensar, será que não pode ser um possível câncer, né? Ou então alguma lesão, né, que pode se transformar em câncer, né? Que existem também lesões que elas não são câncer ainda, porém, né, se elas não forem tratadas, elas podem se transformar em câncer, tá bom? A principal parte do corpo, pessoal, que pode ter aí o câncer de pele é o rosto, pescoço, orelhas, né? Sempre aí são as partes que podem apresentar câncer de pele com mais facilidade, tá bom? O diagnóstico do câncer ele é feito através da avaliação clínica, ou seja, olhando mesmo, tá? Ou então, em alguns casos mais, né, severos, através da realização da biópsia. O que é biópsia, professor? É quando tira um pedacinho da pele e manda lá para o laboratório para poder ver aí qual tipo de câncer que é, ou se é um câncer ou se não é o câncer, tá bom? Pessoal, é importante também a gente falar que o tratamento do câncer de pele, como que deve ser feito? O tratamento, pessoal, do câncer de pele, ele pode ser por cirurgia oncológica, ou seja, vai retirar ali o pedaço daquela pele,
né, que tem o câncer. Ah, sim, só lembrar um pouquinho, voltando um pouquinho antes, os tipos de cânceres não melanoma, eles têm assim uma probabilidade de morte bem pequena, porém, pessoal, ele pode deixar grandes cicatrizes. Exemplo, a pessoa ele pegou o câncer, mesmo que seja o não melanoma no lábio, vai retirar grande parte do lábio dessa pessoa, tá? Pegou na orelha, vai retirar grande parte da orelha dessa pessoa. Então, assim, ele deixa cicatrizes muito grandes, tá bom? Então, pessoal, o tratamento ele pode ser por cirurgias oncológicas, que vai fazer a retirada ali daquele tumorzinho, daquela mancha, né? Eles também pode ser até por cirurgias que não utilizem de internações depois, tá? Cirurgias eletivas, né? Que diz. Tá bom? Também, pessoal, existe outros tipos de tratamento, tá? Existe o tratamento de câncer de pele com a crioterapia, cirurgia, né? De crioterapia. O que é, professor? Cirurgia com crioterapia ou criocirurgia, né? Essa criocirurgia, pessoal, é quando utiliza de um método frio, né? Um método gelado para poder fazer a retirada aí dessas manchas, né? Tem também, pessoal, a imunoterapia tópica, né? Que são também opções para o tratamento desses cânceres, né? No entanto, pessoal, exige indicação precisa, feita, lógico, por um especialista. Tem também, pessoal, a fotodinâmica. O que é fotodinâmica, professor? É o uso de um creme fotossensível, né? Eles aplicam um creme fotossensível ali e depois leva o paciente à exposição a um tipo de fonte de luz específico que vai fazer com que essas células cancerígenas ela tenham uma probabilidade maior aí de morte, tá bom? Vai matar a célula ou o tumor, tá bom? Pessoal, também para prevenir, métodos de prevenção do câncer de pele, para qualquer um dos dois tipos. Né? A primeira coisa é evitar a exposição ao sol no período das 10 da manhã às 16 horas, tá? Também utilizar protetores solar, né? Com um fator mais forte um pouquinho, né? Utilizar sombrinhas, utilizar chapéus, né? Ou roupas com proteções UV. Hoje em dia já existe roupa com proteção UV. Os pescadores aí que compram bastante essas camisas ou calças que tem a proteção UV, tá bom? O que é proteção UV, professor? Senão vai falando UV, vai pensar que é proteção de uva, né? Mas é proteção ultravioleta, tá bom? Ele impede com que os raios, né, solares eles atinjam diretamente a pele aí, tá? Professor, eu devo orientar a pessoa que ele só deve utilizar então protetor solar ou então ficar na sombra, ou chapéu, né, ou protetor ou roupas, né, com proteção UV quando estiver sol. Não, pessoal. Quando o tempo estiver nublado, também deve-se fazer a mesma proteção, tá? Então, assim, outra coisa que é necessário reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, tá? De exposição ao sol ou mergulho em piscina ou grande transpiração, tá? Mesmo alguns protetores solar que diz que é a prova d'água, né? Já existe protetor solar. A mulherada aí que vai saber bem sobre protetor solar. A prova d'água, né? Mas eles devem ser reaplicados a cada 2 horas de exposição ao sol. Então não adianta nada, por exemplo, uma pessoa que trabalha aí direto no sol, ele trabalha 8 horas por dia. Ah, não, mas eu passei protetor solar cedo. Tá? Protegeu por 2 horas só. Tá? Então ele tem que reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, né? Ou então quando ele tem uma grande produção de suor, trabalha em serviço pesado, né? Então ele soa muito aquele protetor solar, né? Ele acaba saindo, tá bom? Então tem que reaplicá-lo a cada 2 horas. Óculos também, pessoal, com proteção também ultravioleta. Não adianta nada comprar um Ray-Banzão ali
no camelô, lá do Paraguai, né? O made in China, né? Que é feito de qualquer jeito, não é feito o teste primeiro para ver se realmente ele protege, né? Não vai proteger aí a área dos olhos, tá? Já as sombrinhas, né, também são eficientes, ou chapéus, né, também são eficientes para evitar aí o contato direto do sol com a pele. Porém, o top mesmo é utilizar o protetor solar, né? Porém, pessoal, eu falo por mim, homens têm uma grande dificuldade de utilizar protetor solar, né? Começa a pensar, porque isso é coisa de mulher, que não sei o quê. Porém, quando desenvolve o câncer de pele aí vai ver a real complicação, né? E aí não dá tempo de utilizar mais protetor solar que deveria ter utilizado antes da formação aí desse câncer de pele, tá? Então, pessoal, só para lembrar vocês, existem dois tipos, né? Ou duas classes de câncer de pele, né? Que é o câncer de pele que é o melanoma, né, que é o mais agressivo, que ele atinge aí as células de produção de melanina, e o não melanoma, que é o mais comum no Brasil, responsável então por até 30% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. Tá? O câncer melanoma ele tem um alto grau de mortalidade, porém um baixo grau de aparecimento, ou seja, poucas pessoas eles vão ter o câncer melanoma, né? Já o não melanoma, ele tem um alto grau aí de contato, muitas pessoas eles vão desenvolver o melanoma, né? E de cada 100 pessoas, como eu já disse, 30 vai ter, cada 100 pessoas que foram diagnosticadas com câncer, de cada 100 diagnósticos de câncer, 30, um exemplo, né? 30 é câncer de pele, né? Ou seja, 30 pode ser aí o melanoma, ou não melanoma, né? E só que o grau de mortalidade é muito baixo, então o grau de cura, o número de cura é muito grande e o grau de mortalidade é muito baixo, cerca de 1% e pouquinho só que vai evoluir a óbito, tá bom? Então dá para poder tratar. Tá? Nosso papel é orientar a utilizar óculos, utilizar protetor solar, explicar que o protetor solar a cada 2 horas deve ser trocado, né? Deve ser reaplicado, ou então a cada mergulho aí na água, mesmo com protetores que se dizem à prova d'água, tá bom? Também orientar que evite o sol das 10 às 16 horas, que é o sol aí que mais provoca, né, o câncer de pele, tá bom, pessoal? E que o paciente ele acabe se conhecendo o seu corpo, conhecendo a sua pele, né? Que quando aparece qualquer tipo de mancha diferente, né? Mancha que muda de cor, muda de tamanho, né? Que coça bastante, né? Que tem bastante prurido, como eu disse, bastante coceira, né? Ou que mude de tamanho e mude de cor sempre, ou às vezes até que sangre, né? Que apresenta o sangramento, já deve procurar aí o auxílio do profissional médico ou, né, o enfermeiro aí da Unidade Básica de Saúde para estar realizando aí um encaminhamento para o profissional especializado, né, que é o dermatologista, tá bom? E, pessoal, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, é o profissional que tem um contato direto com o paciente. Imagina só que você vai lá administrar uma medicação nas nádegas do paciente, pede para ele erguer a camisa e você vê uma mancha meio diferente. Então, assim, você tem que ter conhecimento para poder falar para ele, viu, tem uma manchinha meio diferente, vamos pedir para o médico dar uma olhada? Né? Então, assim, o profissional da área de saúde, técnico, auxiliar de enfermagem, que é o que vocês estão fazendo hoje, ter o contato mais direto aí com o paciente, né? Tá vendo o paciente por mais vezes e deve ter essa visão, tá? Né? Vai lá administrar uma medicação, por exemplo, no braço aí do paciente, né? Pede para poder tirar a camisa, ou vai aferir a pressão, ergueu a camisa, ou tirou a camisa, olhou, ele tem uma manchinha diferente, né? Observa a orelha, qualquer parte do corpo aí que pode apresentar o câncer de pele, deve sempre, então, ter aí o conhecimento para fazer a orientação, né, para poder buscar aí
um diagnóstico mais preciso, tá? Pessoal, nosso estágio de hoje é esse, tá? Espero que vocês todos tenham um bom dia, um bom restante de dia e até amanhã, tá?